Bíblia Sagrada. Juízes, capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam que de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que diante não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram por eles o Senhor provar a Israel para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado aos seus pais por ministério de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amoreus e fariseus e heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si todas as mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Asterote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Assim seja, Otiniel livra-os. E os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sobre Eglon, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Assim seja. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas, e Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo de suas vestes, a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. Porém voltou do ponto que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te, e todos os que assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus, e levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou
até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe ao excremento. Então Eude saiu da sala e cerrou sobre ele a porta do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem. Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram as chaves e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou pela Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disseram-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, das vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram aos véus do Jordão e a Moabe, e a nenhum deixaram passar, e naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele veio Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Assim seja.